Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da primeira unidade. Estaremos estudando porcentagem e juros simples. Vamos começar falando sobre porcentagem. Porcentagem está ligado à ideia de porcento, partes de 100. Isso está muito relacionado, a gente vê no nosso dia a dia, está muito relacionado à ideia de descontos, acréscimos. Por exemplo, se chega numa loja e tem lá uma placa 20% de desconto à vista ou 10% de desconto. Então, como é que se faz esse tipo de cálculo de porcentagem? Veja bem, a ideia de porcentagem também está ligada a uma das representações dos números racionais que a gente vem estudando. Nós já vimos que o número racional ele pode ser representado na forma fracionária, na forma decimal, e uma outra maneira de representar um número decimal é na forma percentual. Vamos ver alguns exemplos aqui de onde é que a gente pode utilizar a ideia de porcentagem e como fazer para calcular a porcentagem. Primeiro, como escrever 1/4 na forma percentual? Pois bem, para transformar essa fração ou esse número racional que está na forma fracionária para a forma de porcentagem, uma das formas de resolver isso é transformando esse número em número decimal. Veja bem, vocês já aprenderam que para transformar um número decimal, a gente divide o numerador pelo denominador. Então, a fração 1/4 na forma decimal é equivalente a 0,25. Agora, para transformar isso aqui em porcentagem, a gente pega esse número decimal e multiplica por 100. Quando você multiplicar 0,25 por 100, nós vimos na aula passada como é que o que acontece quando a gente multiplica um número decimal por 100? A vírgula ela se desloca 2 casas para a direita. Então, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, aqui vai ficar 25. Então, isso é equivalente a 25%. Ou seja, 1/4 é equivalente a 25%. Vamos ver nesses dois exemplos como é que eu calculo uma porcentagem de um número. Por exemplo, 10% de 150. Quanto vai dar isso aqui? E 25% de 84. Quanto que isso vai dar? Então, a ideia é a seguinte. Uma forma prática que eu acho de resolver isso daqui é você transformar a porcentagem numa fração, que é uma chamada fração centesimal, onde o denominador vai ser sempre 100, e vai multiplicar essa fração, ou seja, aqui você vai substituir o de pela multiplicação e multiplicar por esse número. Veja bem, 10% você pode escrever na forma de fração dessa maneira, 10 sobre 100, ou 10 centésimos. E você vai multiplicar esse número por 150. Agora veja como facilita essa multiplicação nesse caso. Perceba que aqui esse número termina em 0, esse número termina em 0, então ambos são múltiplos de 10. Esse aqui também termina em 0, é múltiplo de 10. Então eu posso simplificar, por exemplo, a fração 10 sobre 100, eu posso dividir ambos os termos por 10, eu vou encontrar 1/10. 1/10. E ainda, o numerador da outra fração, do número, no caso é um número inteiro, mas o numerador de uma fração é 0, termina em 0. O denominador aqui também termina em 0, são múltiplos de 10. Então eu posso simplificar esse 0 com esse 0. E agora eu multiplico o que sobrou. 1 vezes 15 é 15. E eu vou dividir por 1. 15 sobre 1. Na verdade, 15 dividido por 1 é
15. Então, 10% de 150 é igual a 15. E na letra B, a gente segue o mesmo processo. Só que nesse caso aqui não tem números que terminam em zero. Mas a ideia é de multiplicar 25 sobre 100 vezes 84. Como aqui eu tenho que multiplicar 25 por 84, obviamente essa conta não se faz de cabeça tão rápido, aí você usa lá o cantinho da sua folha do caderno e faz o rascunho. Vamos calcular. Então, 25 vezes 84 é igual a 2.100. Vamos anotar aqui, 2.100 sobre 100. Aí essa fração aqui, sim, dá para simplificar tranquilamente, porque eu posso simplificar esse zero com esse com esse. Ou seja, esses dois números são múltiplos de 100. Então, eu divido tudo por 100. 2.100 dividido por 100 dá 21 e 100 por 100 dá 1. Então vai ficar 21 sobre 1, que é igual a 21. Então 25% de 84 é igual a 21. No exemplo 3 eu quero descobrir a porcentagem. Veja, numa sala de aula estudam 40 alunos, sendo 16 meninos e 24 meninas. Quantos por cento dos alunos dessa sala são meninas? Nesse caso, eu quero descobrir a porcentagem referente à quantidade de meninas. Eu sei o seguinte, a quantidade total de alunos é 40 e o número de meninas é 24. Mas isso dá quantos por cento? É isso que eu quero descobrir. Nesse caso, a gente vai ter que resolver, vai ter que descobrir qual é a razão do número de meninas em relação ao total de alunos. Ou seja, eu pego a quantidade de meninas, que é 24, e vou dividir pela quantidade total de alunos. Veja que eu tenho um número na forma de fração. Então, para encontrar a forma percentual, a gente transforma primeiro isso em número decimal, fazendo o quê? Dividindo 24 por 40. – 24 dividido por 40 é igual a 0,6. Essa é a forma decimal, mas eu quero esse número na forma percentual. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse número e multiplicar por 100. Como aqui só tem uma casa depois da vírgula, quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai duas casas para a direita. Então, eu vou obter o número 60. E isso é 60%. Significa dizer que, dos alunos dessa sala de aula, 60% são meninas. Exemplo 4. Numa loja, uma calça que custava R$ 120 está com 15% de desconto. Qual o valor atual da calça? Nesse caso, eu tenho o valor anterior e tenho o valor do desconto, só que em porcentagem. Eu não sei quantos reais de desconto isso dá. Então, para descobrir quanto a calça está custando atualmente, eu preciso descobrir a quantos reais esses 15% correspondem. Veja bem, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o valor do desconto em reais. Então, para isso, a gente tem que descobrir quanto vale 15% de 120. Ou seja, eu tenho que calcular 15% de 120. 120 reais. Então, aplicando a ideia que eu apliquei lá no primeiro exemplo, eu transformo essa porcentagem em fração, 15 sobre 100, e multiplico pelo número 120. Aqui dá para simplificar, para poder multiplicar. 15 vezes 12. Multiplicando 15 por 12, nós vamos obter 180 sobre 10. Dá para simplificar essa fração. 18 dividido por 1 é 18. Então, esse é o valor do
desconto em reais, R$18. Só que a pergunta é, qual o valor total da calça? Então, quanto é que custava a calça? 120. Qual foi o valor do desconto? 18. Então, nesse caso, o valor total da calça vai ser o que ela custava antes, que era 120, menos o desconto, que é 18. Então, calculando, fazendo essa subtração, nós vamos encontrar, então, o valor atual da calça, depois de aplicado o desconto, é R$102. O próximo tópico é sobre juros simples. Juros está ligado à ideia de acréscimo. Se, por exemplo, você for num banco e pegar uma certa quantia emprestada, vamos supor que você pegue R$1.000 emprestado no banco para pagar daqui a 3 meses. Você não vai pagar os R$1.000, mas você vai pagar, além dos R$1.000, uma quantia que é aplicada sobre o valor do empréstimo, e essa quantia é chamada de juro. Veja bem, quando se fala em juros simples, o valor do juro é aplicado, é calculado o mesmo valor todos os meses. Veja esse exemplo. Um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses a taxa de juros simples de 8% ao mês. Quanto essa aplicação rendeu de juros? Veja bem, o capital aqui refere-se ao valor que foi aplicado. 4 meses aqui refere-se ao tempo que esse capital ficou lá investido. E 8% ao mês é a taxa percentual. Quanto por cento é que esse capital rende por mês? Vamos supor que você emprestou os R$500 lá para o seu amigo, para ele pagar daqui a 4 meses a uma taxa de 8% ao mês. Então, o que eu quero que vocês entendam? É que essa taxa, esses 8%, não é o valor total que vai ser calculado aqui em cima, é o valor mensal, a porcentagem mensal. Então, o primeiro passo para você descobrir qual foi o valor do juro é você calcular a porcentagem relativa a um mês, 8% de 500. Quando você calcula isso aqui, você está calculando quanto rendeu de juros em um mês. Então, calculando 8% de 500, nós vamos obter o seguinte. Eu posso simplificar essas frações. 8 vezes 5, 40. Então, olha só. Em um mês, essa aplicação te rendeu R$40. Porém, a pergunta é quanto rendeu de juros a aplicação. Eu não quero saber em um mês, eu quero saber no tempo todo que foram 4 meses. Como isso aqui é o juro referente a um mês, então o juro, eu vou indicar aqui, juro por J. O juro vai ser a quantidade de meses que você aplicou o capital, que foram 4 meses, multiplicado pelo valor do juro de um mês, que é 40. Ou seja, 4 vezes 40 igual R$160. Então, você obteve aí um rendimento de R$160 com essa aplicação durante 4 meses. E qual o montante acumulado durante esse período? A gente já viu aqui no item anterior que o juro foi de R$160. Então, para descobrir o montante acumulado, o que é o montante? É a soma do capital aplicado com o quanto você obteve de juros. Ou seja, o montante é R$500 somado com 160, que corresponde ao juro. Então, 500 mais 160 igual R$660. Então, significa o quê? Que você aplicou o seu capital de R$500 durante 4 meses a taxa de 8% e no final você retirou R$660. Vejamos esse outro exemplo. Uma aplicação de R$40 mil rendeu em 3 meses R$3.000 de juro. Qual é a taxa mensal de juro? Nessa questão, eu quero descobrir a porcentagem. A aplicação foi de R$40 mil durante 3 meses e rendeu nesses 3 meses R$3.000 de juros.
veja bem, se o capital aplicado, o valor que foi aplicado foi de 40 mil e o juro foi 3 mil reais em 3 meses, aí eu te pergunto, quanto rendeu por mês? Esse daqui tá fácil de ver que rendeu R$1.000 por mês. Então, se rendeu R$1.000 por mês, eu quero descobrir qual foi a taxa percentual dessa aplicação, do juro dessa aplicação. Olha só, se em 3 meses rendeu R$3.000, então o juro foi de, eu vou anotar aqui, o juro foi juro de R$1.000 por mês. Agora veja bem, para você descobrir a porcentagem referente a isso aqui, basta você calcular esta razão. Você vai dividir 1.000 por 40 mil, transforma em decimal e depois transforma em porcentagem. 3 zero em cima, 3 embaixo, ficou 1 sobre 40. Agora vamos dividir 1 por 40 para achar a forma decimal. Então a forma decimal dessa fração é 0,025. Transformando isso em porcentagem, eu vou multiplicar esse número por 100. A vírgula vai 2 casas para a direita, então eu vou ter 2,5%. Então a taxa de juro dessa aplicação por mês é de 2,5%. Então, pessoal, assim a gente conclui este capítulo, que era sobre porcentagem e juros simples. E vocês têm agora as atividades para resolver. E até a próxima aula. Valeu!